Bem, semana passada nós começamos a parte do terço final da nossa exposição, a parte do recomeçar. E nós começamos a ver sobre procurar as coisas que são do alto. E pelo jeito muita gente ficou interessada nesse assunto, tanto que foi muito buscado essa semana para esclarecer, para falar, para conversar sobre alguns pontos do sermão da semana passada. Não sei se você tem acompanhado um assunto que está na moda, mas relacionamento tóxico é algo que muita gente tem falado, tanto que em janeiro, no dia 23 de janeiro, o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, da USP, fez um artigo no seu site trazendo a definição sobre relacionamento tóxico, que é esse desejo de controlar o parceiro só pelo desejo de ter o parceiro só para você. E aí nós temos vários sinais desse relacionamento tóxico, como uma luta constante pelo poder, quem vai mandar, ficam brigando para isso, você não estar feliz nesse relacionamento, não ter apoio nas suas escolhas da vida ou as suas metas de vida. E a gente vai lendo o que o mundo escreve de uma maneira, falando, olha só, isso pode ser interessante. E a grande conclusão que nós chegamos na semana passada é que muito cristão está no relacionamento tóxico com Jesus Cristo. Nós temos abusado de Jesus Cristo. Nós somos abusadores nesse caso. Quer saber por quê? Eu estou com uma constante luta pelo poder com Jesus. Ele é o Senhor, não é verdade? Nós não cantamos aqui, nós não dissemos, no dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós falamos que Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós temos que obedecer. A gente fica brigando, mas deixa eu decidir isso aqui, mas eu quero, e a gente fica lutando pelo poder com Jesus Cristo. Segunda questão, que a gente vai chegar a essa conclusão, é que a gente vai olhar e falar assim, mas eu não estou feliz nesse relacionamento com Jesus. Parece que as coisas não estão indo bem, só que o nosso parâmetro de comparação não é o que a palavra de Deus diz, mas o que o mundo diz que é felicidade, que é ter A, B ou C, morar em A, B ou C, ter posses, ter títulos e outras coisas. Não, a verdadeira felicidade. Além disso, vou te falar, não estou me sentindo apoiado nas minhas decisões, e normalmente decisões erradas. Não pode. Esse abuso do relacionamento tóxico, ele tem um ciclo que começa com tensão. O abusador, ele vai criar uma tensão, normalmente ela não existe, ou ele catalisa, ou ele potencializa essa tensão para chegar onde ele quer. Então ocorre todo esse controle do comportamento da outra pessoa. Ela vai isolando a sua vítima com ofensas verbais, humilhações, no nosso caso, com frases do tipo, Deus, o Senhor tem que fazer isso. Não, eu determino que o Senhor tem que fazer, eu ordeno. Deus precisa mudar aqui. Começou o ciclo. Você sabe bem, você cria uma tensão. Você começou o seu ciclo. Segunda parte do ciclo é a explosão da violência, da raiva, da indignação. Pode ter agressão física, violência patrimonial, moral, sexual, mas no nosso caso, nós abusamos e agredimos Deus. E frases do tipo,
eu fui enganado por Deus. Ele não fez aquilo que eu queria. Quer saber? Na verdade, Deus não pode existir. E a terceira fase que nós conversamos semana passada, talvez é a fase mais perigosa, onde tem as duas partes se juntam e volta a ser aquela lua de mel. Tem perdão, enche, o abusador enche a pessoa de promessas de mudança, de reconciliação, de reconstrução. Quantas vezes você já falou a frase para Deus: Deus, eu vou mudar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, não, esse ano eu vou ser frequente na escola bíblica dominical, culto, e eu vou estar em todos. Deus, eu vou mudar. Vou ser fiel na entrega, na devolução dos dízimos, vou ofertar para todas as campanhas. Deus, pode contar. E as ofertas, as promessas muitas vezes são vazias. Nos últimos 2 capítulos que nós vimos, ou nos 2 primeiros capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele vai explicar detalhadamente a doutrina, tudo aquilo que ele precisava realinhar, algumas definições que não estavam corretas na mente e nos corações daqueles nossos irmãos. A partir daqui agora, ele vai para a parte prática. Porque não adianta, queridos, não adianta nós falarmos que cremos na Bíblia, que cremos naquilo que Deus escreveu para nós, só que a nossa vida diz completamente o contrário. Nós não vivemos aquilo que a palavra de Deus diz. E quer ver uma coisa? Creio que a maioria aqui defenderia com unhas e dentes alguma doutrina como a divindade de Jesus Cristo, sabendo que Jesus Cristo é Deus. Mas algumas outras coisas um pouco mais periféricas, que Jesus, como Deus, Ele está em todo lugar, como nós cantamos, Ele conhece o nosso pensamento, como nós vimos na escola bíblica dominical hoje, que os seus atributos exclusivos, e a gente esquece que Ele está em todo lugar, que não tem como se esconder de Deus, não é verdade? A gente sabe, a gente afirma, até briga, mas na prática, quando a gente faz algo errado, a gente quer esconder. Está vendo que é uma coisa incoerente com a outra? Tito capítulo 1, versículo 16, na primeira parte, fala o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Você é crente? Sou crente. Nossa, você era a última pessoa que eu esperava que falasse que fosse crente. Já recebeu esse tal de água fria na sua vida? Não, tem que saber pelos nossos atos. Qual era o contexto ali da cidade de Colossos? As religiões, na verdade, todas as religiões, elas falavam o seguinte: você vai lá no templo, naquele lugar, naquele horário específico, com a roupa tal, levando tal, e você vai ter acesso a Deus por esse caminho. A Deus, a divindade, é o que for. Agora, o que você faz com o resto do seu tempo, não importa. Se você apertou os botões certos, você vai ter o favor da divindade. Vem o cristianismo, esse relacionamento, como nós vimos também, esse discipular, essa vida entregue, diária, nas mãos, e muda. Não é assim. Você está a todo momento diante de Deus. Então o seu trabalhar é adoração, o seu comer é adoração, o seu dormir, o seu levantar, o seu caminhar, tudo é para adorar o Senhor, tudo é para a glória
relação direta com o que você crê. Não só algumas coisas, não só um momento, não só um dia, não só um método, mas a sua vida. Interessante que a gente até fala isso. Minha vida te entreguei, não é? Você já entregou sua vida a Jesus? Já. Não entregou nada. Você declarou uma coisa no teu coração, você não entregou, porque você continua segurando a sua vida na sua mão. Nossas convicções, elas estão completamente, intimamente ligadas ao nosso comportamento. Por isso que nós falamos que mudança gerada por Deus, pelo Espírito Santo, ela começa de dentro para fora. Não adianta pegar um porquinho, dar aquele banho, tirar toda a lama, por melhor perfume, mais caro, um laço, solta ele de frente para um lamaçal, você vai ver o que vai acontecer. Não importa o que ele vai dar, ele vai direto. Ele vai querer ainda, tem que mudar lá dentro. Não adianta mudar o exterior, a forma. Tem que mudar, tem que renovar a nossa maneira de pensar. Por isso que eu peço para você que abra em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Colossenses 3, versículo 1 até o versículo número 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Beijo, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua revelação a nós, pedimos pelo ministério do Espírito Santo nesse momento de iluminar nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para compreendermos e aplicarmos esse texto em nossas vidas. É o que pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. A partir de agora, para os capítulos que seguem, capítulo 3, capítulo 4, é a parte prática. Ela vai ter esse foco, essa ênfase em como me relacionar de uma maneira saudável com esse Jesus. Por quê? Não sei se vocês lembram. Os falsos mestres tentaram deformar quem Jesus é de verdade. Falavam que ele era só mais um, ele não era o único supremo, que ele não tinha corpo, que ele não tinha poder. Não. Agora que nós sabemos quem Jesus Cristo é, agora vamos nos relacionar com ele da maneira correta. Nós começamos a ver os 5 motivos do porquê nós temos que buscar as coisas que são do alto. Vimos 3 semana passada e vamos terminar. Primeiro motivo é que eu e você morremos com Cristo. No teu batismo, você simbolicamente passou pela morte, foi deitado nas águas, foi ali, a água preencheu você morreu com Ele. Mas em segundo lugar, nós vivemos em Cristo. Ele é a única fonte de vida, Ele é a única fonte que pode nos trazer vida, e se nós não estivermos ligados à fonte, nada mais importa, porque senão isso não vai ser suficiente para nós.
Por fim, semana passada nós vimos que nós fomos ressuscitados com Cristo. Morreu, viveu, ressuscitado. Você sabe muito bem quem é o nosso exemplo, quem é o nosso mestre, e por que nós temos que cumprir exatamente os mesmos passos que Jesus cumpriu. Hoje nós vamos ver que eu e você, nós estamos escondidos com Cristo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Cristo te comprou, e você agora é propriedade exclusiva de Deus. Não mais do pecado. Você é propriedade do Senhor, do dono, daquele que morreu por você, pagou com o seu sangue na cruz pela sua e pela minha vida. Essa é a fonte de vida que agora eu e você desfrutamos. Nós estamos escondidos nele, porque tudo aquilo que nós temos agora vem diretamente dele. Lembra? As linhas de suprimento que continuam abertas, aquilo que o nosso inimigo vai sempre nos dizer que nós não temos todos os benefícios, mas que sempre vai estar à nossa disposição, estarmos ali perto. O livro de Romanos, escrito pelo mesmo autor, pelo apóstolo Paulo, ele vai deixar isso claro de uma vez por todas, porque nós sabemos bem que nada pode nos separar. O amor de Deus foi o quê? Enviar seu Filho Jesus. Então não tem ladrão, não tem inimigo, nada vai poder se separar. Por isso que nós estamos escondidos, estamos em Cristo, estamos nele, dentro dele. A vida cristã é essa vida que nós temos que viver dia após dia em Cristo. Por isso que é complicado, porque nós não fomos arrebatados no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós continuamos a viver aqui na terra. Nunca parou para pensar nisso? Qual que é o motivo do cristão continuar vivo sobre a terra, uma vez que agora ele não pertence mais aqui, ao mundo? Por quê? Tudo aquilo que atraía, tudo aquilo que empolgava você agora não atrai e não empolga mais, porque agora você e eu pertencemos ao céu, e é o céu que nós desejamos, é o céu que nós ansiamos, é o céu que nós temos que falar e viver todos os dias, não as coisas da terra. Deixa eu falar uma coisa: Deus não te chamou para trabalhar, ter uma vida de trabalhador, se você não aproveitar as oportunidades que Ele dá lá para você evangelizar. Você tem que fazer algo útil para a sociedade, para glorificar a Deus e levar o nome dele além. Se você está num lugar que você nunca falou que é cristão, pensa bem, Deus pode tirar de lá, porque você não está cumprindo o propósito dele na sua vida. Todos os lugares. Nós temos responsabilidade nesse mundo, claro, como criaturas, como seres a quem Deus confiou tudo aquilo, toda a criação. Nós temos responsabilidade, mas a gente vive aqui esperando o dia que nós vamos para lá. Pode chamar, que todo mundo tem que estar pronto, não tem que esperar mais nada. Espera o casar, não tem que esperar mais nada. Espera ter filho, não tem que esperar mais nada. Espera nada. Isso tem que ser o maior desejo do meu e do seu coração. Temos que estar prontos, porque nós não somos mais da terra, nós somos do céu. Essa é a diferença, porque nós estamos escondidos em Cristo. Quinto argumento, o quinto motivo
Porque nós temos que procurar as coisas que são do alto e não as coisas que são aqui da terra. Nós vemos na segunda parte do versículo 4: somos glorificados em Cristo. Versículo 1 fala que Cristo está onde? Assentado à direita de Deus. Ele está lá, no lugar dele, o lugar que ele saiu, que ele deixou, que ele se esvaziou, se tornou humano, mas agora ele voltou para esse seu lugar de glória. Mas não só isso, ele fez promessas a nós, e ele prometeu que um dia ele iria voltar, um dia ele viria buscar o seu povo, para levar para o lar, porque afinal, na casa do meu pai, tem muito lugar, mas parece que tem muita gente não querendo ir. Dá mais um tempinho, Deus, tá bom aqui, olha só, tem mais o que fazer. Isso se fosse para evangelizar ainda, o que normalmente não é, com essa desculpa, acho que até seria algo justificável, mas não é. Espera um pouquinho, eu estou quase conseguindo aquele meu sonho. Não é. Deus me dá só mais uma chance de evangelizar a minha família, meu vizinho. Não é. Normalmente não. Quando Ele vier então nos buscar, nós estaremos onde? Na glória junto com Ele. Seremos glorificados. Jesus se revelou ali no monte da transfiguração um pouquinho da sua glória. E ali os discípulos já ficaram abismados. Imagina como vai ser quando todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, forem à glória com Ele. Que momento único, especial. Essa promessa, ou esse bilhete, ou essa entrada, Ele já nos deu. Nós iremos para lá, mas temos que aguardar esse dia, quando vai acontecer aquela revelação plena. Nós temos a promessa, e quem prometeu, Ele é fiel e vai cumprir, porque Ele é Deus, e Ele cumpriu todas as outras promessas. Nós seremos glorificados. Essa identificação nossa. Por isso que eu e você não podemos e não temos que pensar nas coisas que são da terra, temos que procurar as coisas que são do alto. Essa é a grande diferença. Morte, sepultamento, ressurreição, glorificação. Nós estamos imitando o nosso Senhor e Salvador em tudo. Fomos separados, santificados, colocados ali para glorificar a Deus, para agora pertencer a essa nova vida, uma vida eterna, uma vida diferente, uma vida que todos têm que ver, obviamente, no seu dia a dia, que você é cristão. Mas como que eu procuro isso? Qual que é a maneira prática? Estou entendendo o que eu tenho que fazer, mas qual que é a maneira prática? E aí nós vamos ao versículo 2. Não sei se você percebeu que ele ficou de fora. Nós não falamos dele ainda. Versículo 2 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Manter, segurar, cativar o nosso pensamento, desenvolver esse hábito de sempre voltar a nossa mente para as coisas do alto. As coisas da terra passam. Aquilo que a gente acha super importante hoje mudou. Quantas coisas você mudou
durante a pandemia que você não considerava importante? Muda. Tenho conversado com muitos colegas pastores que achavam que as suas igrejas iam bombar depois da pandemia. Agora que o pessoal sentiu falta, que viu que não poderia ir na igreja, eles vão ter as igrejas cheias, porque todo mundo ficou em casa o tempo suficiente para vir à igreja. Todo domingo sem prioridade vem à igreja. Lê do engano. Porque quando o pessoal se viu solto, foi simplesmente demonstrado tudo aquilo que estava no seu coração. E aquelas prioridades não foram consertadas. Continuaram erradas. O domingo, o dia do Senhor, para eu me dedicar inteiramente a Ele, manhã, tarde, noite, o que for. Tudo que a igreja propor, eu vou ali. É para Ele, para servir, para estar junto. Não, o pessoal faz qualquer outra coisa. Esquece daquilo que é importante. Sabe por quê? Aquilo que você faz no seu dia a dia demonstra as suas prioridades. Demonstra se você está seguindo o que a palavra de Deus diz ou não. Demonstra se o céu coordena a sua vida ou é a terra que coordena a sua vida. O que você faz no seu dia a dia. Como eu vivo, como eu ando, depende de onde eu estou assentado. E a gente esquece quem nós somos. Esquizofrenia espiritual. Está aí um bom título para um livro. A gente se esquece. Domingo a gente lembra quem é. Segunda-feira já se esquece. Esquizofrenia espiritual. Se alguém quiser escrever, nem cobra o royalties. Quer ver algo parecido? Quando o povo de Deus, a nação de Israel, chegou na borda, no limite, na fronteira da terra prometida, Moisés chama um líder de cada tribo. E vocês vão lá e vão ver a terra que Deus havia prometido há mais de 500 anos, e nós estamos na beiradinha para conquistar. Vão lá e vê tudo que tem na terra e traz um relato, porque nós vamos conquistar. Deus falou, Deus nos tirou do Egito. Beleza? Foram os 12. 10 voltaram e falaram assim: Moisés, pode parar, não é pra gente, nós somos como gafanhotos perto deles, eles são gigantes. A terra é boa de fato, as cidades são fortificadas, são boas, mas nós não vamos conquistar. 2 falaram o seguinte: as cidades são fortificadas, a terra é boa. Trouxeram até alguns produtos para ele nessa figura, um cacho de uva. Falaram, mas Deus prometeu que nós iríamos conquistar, então nós temos que entrar. 10 falaram não. 2 falaram, se Deus falou, é por Ele que nós vamos. Vocês sabem o que acontece. O povo não entra por causa da sua incredulidade, por causa do seu coração duro, obstinado. Não quiseram crer na palavra de Deus. Números 14, versículo 11 diz o seguinte: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Gente, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, coluna de nuvem, coluna de fogo, não foi suficiente para mudar o coração duro daquelas pessoas. Não, são gigantes. Deus falou e eles não acreditaram. Uma geração inteira teve que morrer. Se passaram 40 anos vagando, dando volta. Não sei quantos de vocês não gostam de dar volta quando o GPS manda
para o lugar errado, dando volta, até morrer todo mundo. Com exceção de dois agora senhores com cabelo branco, como a gente viu ontem nos juniores, com 85 anos de idade, Caleb fala assim: agora é o momento. Agora é o momento que nós vamos entrar, Josué. Me dá aquela região que eu vou conquistar. 85 anos, gente. Ele vai lutar, pegar em arma, vai conquistar, porque ele foi inteiramente fiel à promessa de Deus. Vida prática. E os dois entraram na terra prometida, conquistaram a grande vitória, que foi depositar sua fé na promessa. Imagina esses homens, 40 anos no deserto vagante. Será que a fé dele foi abalada? Algum momento de dúvida? Eu, humanamente, falaria que sim. Mas confiaram em Deus e iria cumprir aquilo que Ele prometeu a cada um deles. Onde nós estamos assentados, a maneira que eu vivo depende quem eu me considero e onde eu estou assentado. Por exemplo, rei Charles III, no seu trono, com a sua coroa, com a sua massa, com todos os seus símbolos. Quando ele está assentado no trono, ele tem certos poderes e certos privilégios. É de lá que ele pode dizer alguma coisa, que ele pode assinar. É desse local, assentado no seu trono, que todo mundo entende, vê que ele é rei, que ele pode fazer algumas coisas. Sala oval, na Casa Branca, presidente dos Estados Unidos, sentado na sua mesa, uma das mesas mais conhecidas do mundo, mesa resoluta. Quando ele está sentado nessa mesa, ele tem certos poderes, certos privilégios. Não sei se você já viu, quando tem que passar e assinar uma lei famosa, uma lei importante, ele faz questão de estar sentado na sua cadeira, no seu lugar. Está aí o senhor lá e queridos, só que eu e você não estamos assentados em qualquer lugar, em qualquer cadeira, qualquer troninho aí de rei humano. Eu e você estamos assentados no trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. E a gente simplesmente esquece disso. Nesse lugar único. Se nós estamos sentados lá, como que nós devemos agir? Como que nós devemos decidir? Como que nós devemos nos portar? Se você está de fato sentado lá. Nossa atenção voltada para a Bíblia, para a sua palavra, para a oração, para a adoração, para o serviço. Ou seja, qualquer pessoa que fizer um convite, vamos estudar a Bíblia, vamos orar, vamos juntos adorar o Senhor e vamos servir, vamos prestar gente para trabalhar. Opa, eu libero a minha agenda, porque isso é a prioridade da minha vida. Se você está pensando nas coisas do céu e não nas coisas da terra, você muda a sua agenda. Só que eu vejo completamente o contrário. Em vez de eu limpar minha agenda e fazer as coisas do céu, quando tem coisa do céu marcada na minha agenda e aparece alguma coisa da terra, opa, não vi a hora de tirar isso aqui, que a minha prioridade é da terra e não do céu. Algumas perguntas para a gente levar, para a gente pensar na nossa semana.
Será que eu estou num relacionamento tóxico com Jesus Cristo? Será que eu estou abusando? Será que eu luto constantemente pelo poder? Eu não deixo Jesus decidir. Será que eu não estou feliz segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus? Eu acho que Jesus não me apoia nessas minhas decisões e as decisões erradas que eu tomo. Será que nós estamos num relacionamento tóxico com Jesus Cristo? Dá para mudar, gente. Dá para ser um relacionamento sadio, saudável. Segunda pergunta. As coisas que me atraem e me empolgam pertencem ao céu? Aquilo que quando falam, quando dizem, teu coração vibra, são as coisas de Deus? Ou são as coisas da terra? Trabalho, aumento, paixão de clube, entretenimento, o que é? O que te atrai e te empolga? São as coisas de Deus, o reino de Deus? Ou não? Qual é o seu dia a dia? Quem faz a sua agenda? É Jesus? É a palavra de Deus? Ou é você, o mundo, qualquer outra coisa? Quem faz? Por fim, você está sentado no trono com Cristo? É lá que você está? Porque se é lá, só uma questão: tome as decisões iguais a Jesus. Agora, se não é lá que você está, que já mostrou nas suas prioridades erradas, você está no lugar errado. Você devia estar no trono. Você devia estar lá, pensando e praticando as coisas do alto. Então, se eu procurar as coisas do alto, gente, eu vou ter um relacionamento que não vai ser tóxico, que não vai ser abusador. Eu vou ter um relacionamento saudável com Cristo. E é isso que Ele quer de você, de mim e de você. Se a gente pensar nas coisas do alto, nós vamos ter um relacionamento saudável com Cristo. Vamos orar? Pai querido, nos dá coragem. Coragem para mudar tudo aquilo que a gente precisa. E praticar tudo aquilo que nós já sabemos da parte do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus.